que aí com os computadores. E a gente vai fazer uma live hoje do programa da pós-graduação de Ciências Cardiovasculares com o diretor do Hemorrio, o professor Luiz Amorim, e com a doutora Fernanda Azevedo, que é a chefe do Banco de Sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro. E o objetivo é a gente discutir na pandemia o papel aí dos bancos de sangue, né, muito ativos, né, não só no suporte da necessidade habitual de sangue, mas também com novas iniciativas buscando a terapia. Já estamos aí com 7 pessoas chegando, cada vez mais. As pessoas que quiserem interagir, eu peço que durante a apresentação fiquem com seus microfones fechados e que, ao final, a gente vai abrir para perguntas, mas podem ir se comunicando pelo chat. Então, Luiz, eu queria que você desse a sua saudação inicial e já fosse falando para a gente sobre qual o impacto que a pandemia está tendo nas transfusões de sangue e se doar sangue é uma coisa segura nesses dias. Bom dia, Luiz. Obrigado por ter aceitado. Bom dia, Cláudio. É um prazer participar desse chat, né? É um mestrado em Ciências Cardiovasculares que volta os olhos também para a parte de hemoterapia, de transfusão, de doação de sangue, que é muito importante. Pode parecer que não tem muita coisa a ver, mas tem muita coisa a ver. A cirurgia vascular, como a gente sabe, é um grande usuário de sangue, de transfusão. Enfim, então agradeço a oportunidade, agradeço, né, por poder participar desse chat, é um grande prazer. Olha, o impacto da pandemia na hemoterapia, né, nos bancos de sangue do mundo inteiro, era previsto e foi realmente, assim, em alguns lugares, avassalador. Nas 2 primeiras semanas da quarentena aqui no Rio, vamos dizer que tenha começado no dia 16 de março, a gente colocou essa data como início da quarentena, o primeiro caso não foi 16 de março, mas a quarentena começou nesse dia. Nas 2 primeiras semanas, a gente teve uma diminuição, assim, muito, muito grande do número de doadores, não só no Hemorrio, como em todos os serviços de hemoterapia do Estado, o próprio Antônio Pedro, Pedro Ernesto, todos os serviços. Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam com medo, com razão. A recomendação era ficar em casa e é uma recomendação absolutamente, né, correta, mas também não iam doar sangue. E hoje o Hemorrio depende muito das coletas móveis. A gente tem 2 equipes que saem diariamente, a sábado, e vão em todos os locais que quiserem receber. Universidades, a UF, por exemplo, nós vamos muito na UF, escolas, colégios, igrejas, sindicatos, empresas. E o que aconteceu é que todas essas instituições pararam de funcionar, né, por causa da pandemia. Então, praticamente toda a nossa coleta do mês de março, a segunda quinzena de março e de abril, foi cancelada pelos parceiros, não por nós. Isso teve um impacto muito grande. Nas primeiras 2 semanas já caiu cerca de 25% da doação de sangue no Hemorrio. Em alguns lugares do Rio de Janeiro chegou a cair 50%. Então, não íamos, digamos, sobreviver. Não nós, mas os hospitais de sangue iam ter problema. Então, a gente teve que lançar a mão de diversas estratégias para fugir, né, desse impacto tão grande, ou minorar esse impacto tão grande. E a gente pode falar, né, ao longo dessa conversa sobre que estratégias foram essas e quais foram aquelas que tiveram êxito, quais foram aquelas que não tiveram um grande resultado. Opa, alguém aí, eu gostaria de pedir para Renata Fel, ela acabou compartilhando a tela dela, se ela pudesse desabilitar o compartilhamento de tela, porque a gente está gravando para depois colocar no YouTube. Deixa eu tentar aqui retirar. Me ajuda a usar isso aqui? Como é que eu... Pronto, acho que agora já voltamos aqui para o Luiz. Então, Luiz, eu vou pedir para que todos pudessem deixar fechado o seu microfone, né? E agora a gente vai passar um pouquinho para a Fernanda conversar com vocês sobre quais são as estratégias, Fernanda, que o Banco de Sangue do Antônio Pedro também está tomando para deixar a transfusão segura e para vocês aumentarem aí a vinda de doadores. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui hoje nessa discussão. Conforme o professor Luiz falou, né, os vários serviços foram muito afetados no início da pandemia. A gente inicialmente
Na UF a gente teve uma redução de 30% na coleta de doadores, só que agora, no início de maio, essa redução chegou a 70%. A gente teve um impacto muito grande. E esse nosso estoque ficou em nível crítico, ainda está, né? A gente está conseguindo se recuperar agora. E a gente fez algumas estratégias de divulgação, principalmente pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, pelo WhatsApp, chamando o pessoal. As mídias também ajudaram a gente conseguiu algumas reportagens na Band News, no Fluminense, divulgando, né, a necessidade de doação de sangue, e também ligando, contando com a colaboração dos nossos doadores, principalmente os doadores de plaquetas, que são fidelizados e estão sempre dispostos a nos ajudar, principalmente no momento assim tão crítico. A gente reforçou, né, todas as ações de higienização do setor, a equipe toda está usando máscara. A gente tem enfatizado os doadores a necessidade de comunicar se pós-doação eles tiverem alguma alteração clínica, febre, desenvolverem sinais de Covid. A gente também está distribuindo os lanches individualizados. E a gente, enfim, está seguindo as recomendações que foram colocadas pelo Ministério da Saúde quanto pela Associação Americana de Banco de Sangue. Luiz, uma pergunta que a gente tem aqui, que as pessoas têm mandado para a gente, é se durante a pandemia existe risco da pessoa receber sangue, que você pode ter o Covid decorrente de uma transfusão de sangue. E a pergunta aqui que a gente tem também é que quem é que hoje pode doar, já que tanta gente está tendo a infecção pelo Covid? São duas ótimas perguntas, Cláudio. Eu agradeço até a oportunidade de respondê-las, e não são respostas muito fáceis. Só complementando a minha resposta anterior, as estratégias que a gente lançou foram basicamente de substituir as coletas externas em locais que estavam fechados por locais abertos. Mas havia poucos locais abertos, basicamente Forças Armadas, mas isso é um número finito de instituições em que a gente pode ir. E a gente foi com um grande sucesso. E aí a gente teve a ideia do projeto chamado Hemorrio em Sua Casa, que é ir nos grandes condomínios do Rio. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, só na Zona Oeste, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, tem cerca de 1.000 condomínios, onde moram pelo menos 500 pessoas adultas. Então tem um potencial de doadores. Nós nunca vamos lá, porque essas pessoas estão trabalhando, em geral, no horário comercial. Mas, nesse momento, está todo mundo em casa, a grande maioria está em casa. Então, a gente teve essa ideia, a gente passou aí aos condomínios, e foi um grande sucesso. As pessoas descem do elevador na hora marcada, vão no salão de festa, na nossa estrutura, e doam sem precisar sair de casa, sem precisar pegar transporte público. Então, tem sido um grande sucesso, e assim, hoje o nosso problema é, e depois eu facilitar, então, o deslocamento dessas pessoas, que é uma grande dificuldade. Um grande risco, na verdade, né? E também a gente estimula muito a doação com hora marcada através do número 0800. Agora, hoje, a prevalência do SARS-CoV na população está crescendo muito. Estava conversando um pouco antes do chat que a gente encontrou entre os nossos doadores 4% de pessoas com anticorpos que tinham tido a doença e não sabiam. Isso em abril. Agora, em maio, isso já está acima de 10%. Então, muita gente tem a doença e não sabia, e muita gente tem a doença e sabia. Então, também se reduz o número de doadores possíveis porque as pessoas tiveram a doença. E aí um critério que foi acrescentado pelo Ministério da Saúde aos critérios gerais de doação de sangue é que quem teve Covid nos últimos 30 dias não pode doar, quem teve contato com pessoa suspeita ou... Estão aumentando, né? Você comentou, os números crescentes de casos de pessoas que estão com a sorologia positiva aqui no Rio de Janeiro. E em Niterói a gente viveu uma situação que a cidade do Rio não viveu ainda, de estar num período de lockdown, e provavelmente ele deve se encerrar amanhã. O prefeito já avisou que ele vai estender mais alguns dias até segunda-feira para que as pessoas que trabalham nos serviços sejam treinadas. Então, eu queria perguntar à Fernanda isso, qual foi Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é isso, né? O que é o plasma de convalescentes e por que ele é essa esperança
de tratamento e você já falasse também sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo aí no Hemorrio, em parceria com a FRJ, com a UERJ e aqui com a UF. O plasma de convalescentes, você colocou muito bem, Cláudio, é uma esperança, né? Mas obviamente não é uma certeza. E é por isso que a gente está fazendo um projeto. A gente faz uma série de exames. A gente faz, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, ver se o indivíduo tem IgG e IgM anti-corona. Depois a gente faz uma titulação desses anticorpos, se ele tiver IgG. Depois a gente faz uma analisa quantitativa também do IgG. E o professor Amilcar Tanuri, da UFRJ, faz a neutralização, o título de neutralização desses anticorpos. A gente, se for uma doadora do sexo feminino e tiver tido história gestacional, a gente faz a pesquisa de anticorpos anti-HLA para prevenção do trale, que é uma complicação que os intensivistas conhecem bem, né, de transfusão de sangue, de um modo geral, e transfusão de plasma, e que é causada pela presença de anticorpos anti-HLA no plasma do doador. Então, se a pessoa tiver anti-HLA também não é elegível para doar. A gente faz PCR no sangue desses doadores para excluir que eles tenham ainda coronavírus circulando. Critérios de gravidade entre eles, se a gente tem frequência respiratória acima de 30, mais de 50% de infiltrado pulmonar no exame de imagem, relação PaO2 a FO2 menor que 300, e também ele não pode ter tido alergia anterior à transfusão de plasma. Então, esses pacientes que estiverem internados no Hospital Antônio Pedro, eles podem ser, então, candidatos a tratamento com o plasma hiperimune, o plasma convalescente. Então, é muito importante a gente ter essa divulgação, né? Pacientes que têm a sua internação, têm esse critério de gravidade aqui em Niterói, no Hospital Universitário Antônio Pedro, também vão poder ser incluídos. E a gente vai agora devolver para o Luiz, já com perguntas aqui, né? Várias pessoas mandando perguntas, e aqui é a pergunta do Márcio Damasceno do Vale. O estudo tem grupo controle, Luiz? Caso tenha, os pacientes do grupo controle estão recebendo plasma padrão? E a professora Selma Cias, bom dia, professor, obrigado por estar aqui com a gente, está mandando a pergunta se crianças também que apresentarem sintomas, se eles também vão ser incluídos, ou se há um estudo similar, né? A gente está vendo aí vários dados na literatura sobre a forma do Covid agora em crianças. Luiz, como é que você pode... Eu digo que não tem, né? Eu não conheço. Pode ser, e acho bem provável, que nos Estados Unidos eles estejam fazendo em criança, porque eles estão fazendo em massa. Na verdade, eles já colheram mais de 100 mil bolsas de plasma hiperimune, mas com uma diferença. Eles não estão fazendo anticorpos, eles partiram do seguinte pressuposto. Se a pessoa fizeram alguns estudos iniciais para comprovar isso, e aí o pressuposto deles se a pessoa teve Covid, tem PCR positivo da fase aguda, é porque tem anticorpos. E aí eles colhem. Então já colheram mais de 100 mil, teve Covid, está sem sintoma, 14 dias, daí varia de 100%, 14 dias, 3 semanas, 1 semana, etc. E com comprovação laboratorial de Covid por PCR, eles colhem o plasma. Por isso que eles já colheram mais de 100 mil. E não estão usando, claro que tem instituições que estão fazendo projeto de pesquisa, mas assim, esse uso maciço é em uso compassivo. Ou seja, o médico solicita, o FDA permitiu esse uso compassivo, o médico solicita, as pessoas enviam. Então, assim, eu suponho que muitas crianças nos Estados Unidos já tenham sido transfundidas com plasma, mas esse dado não está publicado, até porque sendo um estudo compassivo vai ser bem mais difícil de coligir dados, etc. Em relação ao grupo controle, não, nosso estudo não tem grupo controle, isso foi uma grande discussão que a gente teve, a Fernanda participou, se a gente colocaria um grupo controle para tomar placebo ou não. Não colocar o grupo controle, porque acho que também não é a crítica quem coloca, tem muitos bons projetos que tem grupo controle com placebo, e placebo pode ser o plasma fresco sem ser hiperimune, outros colocam soro fisiológico com vitamina C, enfim. É difícil duplo cego, porque o médico sempre sabe, mas enfim, se for plasma, se for soro, mas a gente não tem grupo controle. O que a gente está fazendo é o seguinte, usar um controle, vamos chamar assim de históricos. Pacientes, estamos usando, por exemplo, no cérebro 1:2, um paciente para 2 controles. Um caso para 2 controles, né? Paciente solução. E os controles são pareados por gravidade, por critério SOFAS, por critério SAPS-2, idade, sexo, etc. Eles são pareados e então se compara diversos desfechos no grupo controle, mas é um grupo controle histórico, com as mesmas características de gravidade e sociodemográficas, com um grupo caso, que são aqueles que tomaram o plasma.
que é muito complicado do ponto de vista ético, que eu acho complicado, aí é só a minha opinião, não quer dizer que seja antiético, é você escolher, olha, chegaram 2 pacientes, tem uma medicação, um hemocomponente, que é o plasma, que a incidência de complicações é baixíssima, é desprezível quase, ainda mais que tem inativação de patógenos, e qual que eu vou escolher para tomar, qual que eu vou escolher para não tomar, é complicado. Eu sei que assim, a ciência avança assim, mas é muito complicado quando é uma doença em que as pessoas ficam desesperadas, que não há tratamento, então a gente optou por não fazer o placebo, mas tem muitos estudos de muito bom padrão, estudos de pesquisadores top que tem placebo. Por exemplo, o estudo da Mayo Clinic nos Estados Unidos tem placebo, o estudo da Johns Hopkins não tem placebo, enfim, varia muito de instituição para instituição. Mas a gente tenta fazer o grupo controle, não com placebo, mas controle histórico. Isso não é o ideal do ponto de vista metodológico, mas, dada a situação, é o que a gente tem feito. Os chineses publicaram já até agora 6 estudos. Tem nenhum que passe nem perto de ter grupo controle, muito menos pareado e muito menos ser organizado. Os estudos são de boa qualidade. 5 estudos mostram resultados muito bons e um estádio, mas que não tem muito tempo. No protocolo, a gente colocou até 3 dias de respirador, até 3 dias de UTI, de respirador. Geralmente está no respirador também, quando está na UTI, né? Mas a gente tem visto que é melhor fazer antes, é melhor fazer no primeiro dia, por exemplo. O grupo da UERJ, do Pedro Ernesto, está tentando fazer, até já com base nessas impressões preliminares, fazer do paciente que acabou de entrar na UTI, que ainda não foi para o tubo, que acabou de ir para o tubo. Mas a gente não tem ainda resultados, eles entraram um pouco depois do cérebro, que é quem tem o maior volume, né? Porque eles têm UTI de 40. Pedro, quanto não é morrer no Pedro Ernesto, né? Sim, a gente lá na Antônio Pedro está precisando muito de doador ainda, a gente está com estoque crítico, a gente já teve que suspender cirurgia porque não tinha hemocomponente para poder liberar para esses pacientes, e a gente está contando com a colaboração de todos para fazer a doação. Qual era a outra pergunta? Então, a outra pergunta é: quem quer doar para o plasma de convalescente, o que ele pode fazer nesse momento? A professora colocou ali que tem pessoas com IgG positivo que estão assistindo. O que elas podem fazer? Então, na verdade, eu acho que eu vou ter que repassar essa pergunta para o Luiz, porque assim, existe um número de WhatsApp do Luiz. Eu vi até que a professora Flávia da UERJ ela já colocou ali no chat, né, o número do WhatsApp e as informações necessárias. A pessoa tem que ter tido comprovação da infecção pelo coronavírus, ou PCR, ou sorologia, tem que estar pelo menos 15 dias sem sintomas, e aí tem esse número do WhatsApp que a pessoa pode ligar, conforme o professor Luiz já falou, vai ser agendado para fazer uma entrevista com ela, e nessa entrevista vai se avaliar se é possível ela fazer a doação. A pessoa tem os critérios para uma doação de sangue comum, com exceção de ter tido Covid, né, com menos de 15 dias, quer dizer, com esse período de 15 dias. E aí, assim, depois, se o Luiz puder reforçar o telefone do contato desse WhatsApp para que as pessoas interessadas possam entrar em contato para agendar, porque isso está sendo feito somente no hemorrio, por enquanto. E a doação é só do plasma ou tira o sangue inteiro da pessoa? A doação é só do plasma, a gente coleta, né, o hemorrio coleta por plasmaféres, então o equipamento que tem um kit descartável e ali se retira o sangue do doador, ele é centrifugado, separa só o plasma, isso tudo. A gente deixa o melhor para o fim, né? As pessoas estão mandando aqui as perguntas, né? Então, a professora Flávia mandou a pergunta aqui. Luiz, você poderia comentar sobre os achados da resposta imune dos pacientes pré-plasma de convalescente? E o Márcio mandou a pergunta, que eu acho bastante importante, se a inativação viral é imprescindível ou seria desejável, mas poderia ser tolerada a não realização do procedimento, né? E também falar sobre esse número que as pessoas que querem doar, elas podem entrar em contato. Luiz? Vamos lá, professor Cláudio. Começando pelo número, o número é 964, que a gente está respondendo. A gente responde por WhatsApp, responde marcando uma primeira entrevista por telefone com o médico, então o médico retorna a ligação, conversa com a pessoa, às vezes já exclui só pela conversa, não tem exame, ou então tem 15 anos de idade, não pode doar com 15 anos, ou tem 80 anos, também não pode, enfim.
vários critérios de doação já excluídos na primeira conversa, e aí, se ela é elegível, em princípio, a partir da conversa telefônica, ela vai para a segunda consulta no hemorria. Então, a gente insiste para as pessoas mandarem mensagem de zap, a gente responde, a gente está levando 1 ou 2 dias para responder, porque já tem mais de 1.000 pessoas. A adesão é muito grande, é impressionante, e, sobretudo, a adesão dos profissionais de saúde, muito profissional de saúde, então, que nos assusta um pouco, né, como profissionais de saúde, porque muita gente se contaminou. Agora, o que acontece também é que, de cada 10 pessoas que a gente recebe por dia, 10, 15, 10, 12, 15 pessoas, candidatos que a gente entrevista em loco no Hemorrio, metade, ou até mais da metade, não pode doar. Ou porque não tem GG, ou porque o teor de GG é muito baixo, ou porque tem alguma condição de saúde que não permita a doação, ou porque ainda está com sintoma. Tem uma série de razões que fazem com que a pessoa não doe. Então, tem muitos candidatos, mas nem todos, menos da metade, de fato, pode fazer a doação de plasma. Alguns ainda não têm GG, a gente pede para voltar de doença em relação à transmissão de agentes infecciosos, mas não é nem um pouco indispensável, é recomendável. Por fim, a pergunta da Flávia quanto à IgG é uma coisa interessante que a gente está vendo, está observando que muitas pessoas que já estão internadas em UTI, às vezes nem é tanto tempo na UTI, mas é porque vêm de outros lugares, já estão há muito tempo internadas, já tem um título de IgG muito alto. A gente não comprovou isso, mas assim, a hipótese que todo mundo está fazendo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é que pessoas que já têm um título alto de IgG anti-SARS-CoV, né, anti-coronavírus endógeno, talvez se beneficiem pouco do plasma, porque se elas já desenvolveram anticorpos e não conseguiram combater a infecção, talvez adiante muito pouco você dar anticorpos exógenos, imunoglobulina, né, anti-coronavírus, para uma pessoa que já desenvolveu essa imunoglobulina. Então, por isso que quanto mais precoce, quando a pessoa ainda não tem essa imunoglobulina, ainda não desenvolveu o anticorpo, talvez seja mais eficaz, e eu diria assim, eu tenho quase certeza disso, mas é só uma impressão, não é uma certeza, nem é uma evidência. Luiz, para a gente ir caminhando já para o fim, a pergunta que mandaram aqui para a gente os médicos que quiserem, que estão com um paciente no hospital que não faz parte da pesquisa, e eles querem fazer o uso compassivo. Mas o caminho é que muitas vezes liga o próprio médico, né, que está em parentes internados, teria que ser o médico assistente, tem que ligar para o Hemorrio, e a gente avalia primeiro se a gente tem plasma, nem sempre a gente tem, e segundo, se de fato tem indicação, porque o uso compassivo, de fato, está bem indicado, não dá para fazer como desespero de causa, né, porque a gente sabe já que não vai funcionar. Então, para hospitais públicos, o caminho é ligar para o Hemorrio, mas a gente não pode garantir, porque, como eu deixei claro, a disponibilidade é bem limitada desse plasma, né? Se for no hospital privado, acho que o caminho é procurar a unidade transfusional, o serviço de hemoterapia que atende ao hospital, né? Cada hospital privado tem o seu serviço de hemoterapia. Acho que o caminho natural é procurar o serviço do seu hospital e ver se eles podem fazer isso. Eu sei que alguns já submeteram projetos da Conep, não sei se já foi aprovado ou não, não tenho essa informação, mas sei que muitos serviços privados de hemoterapia já submeteram projetos. Então, o caminho é procurar o serviço privado, seja para fazer no contexto de um projeto, seja para o uso compassivo, porque eles vão poder dizer se eles já estão fazendo, se eles estão aptos a fazer, aptos estão, do ponto de vista técnico, mas se eles já estão podendo fazer a coleta desse plasma e a transfusão desse plasma, seja uso compassivo, seja uso em projeto de pesquisa. Bom, obrigado. Eu vou passar aqui para a Fernanda, para ela fazer as palavras finais dela, depois devolvo a você. Fernanda, queria ouvir as suas palavras, então. A gente vai deixar essa live, fazer o upload. As suas palavras, que eu sei que várias pessoas lá da equipe de vocês, lá do Dr. Pedro, até do próprio Banco de Sangue, já tiveram coronavírus. Então, quais palavras que você tem para as pessoas que estão na linha de frente e para as pessoas que querem ajudar, querem ser solidárias nesse momento, o que elas podem fazer? Então, para a equipe que está na linha de frente, a gente deseja força, que as pessoas possam continuar esse excelente trabalho que elas estão fazendo. Essa semana a gente teve uma reportagem sobre a no CPI Covid do Antônio Pedro, né, que foi veiculado no jornal. E, assim, quando a gente vê o trabalho dessas pessoas, assim, é emocionante. Você fica com lágrimas nos olhos, você vê a dedicação das pessoas. E, né, como elas estão se doando para esse trabalho. E como isso tudo é desgastante, né? Então, a gente deseja força a todas elas, toda a equipe de assistência, né?
pessoal que também trabalha no apoio, que estão sendo fundamentais. A gente vê muitas pessoas ficaram doentes, voltam a trabalhar mais motivadas ainda. As pessoas que tiveram a doença sempre procuram a gente com a intenção de se inscrever para doar o plasma de convalescentes, quando elas conhecem o projeto. Conforme o Luiz falou também. Existe aqui interferência com relação... Basicamente, diz que pode ser usado dentro de um projeto de pesquisa, que é o que ela recomenda, ou uso compassivo. E se for uso compassivo, ela diz lá quais são as normas, a norma mais ou menos igual para uso compassivo de medicamentos, que não tem registro, por exemplo, mas simplificado. Para resumir, precisa da aprovação do médico assistente, no termo de consentimento, assinado pelo médico assistente, pela família ou pelo próprio paciente e pelo diretor técnico do hospital. Agora, claro que o diretor técnico do hospital pode dizer que quer que passe pelo comitê de ética, aí é a critério de cada hospital. A Anvisa não exige, em princípio, isso. Quanto aos resultados, assim, eu peço desculpas, é porque como os resultados não foram ainda publicados, a gente não pode divulgá-los antes que a gente submeta o artigo para a revista, senão isso pode ser considerado quebra de sigilo, a revista não aceita o artigo, né? Na verdade, vão ser mais de um, a gente espera ainda mandar essa semana, e aí a gente divulga em todos os fóruns possíveis esses resultados iniciais, são resultados iniciais, são 100 pacientes no estudo, por enquanto a gente vai estar analisando os 10 primeiros casos, etc. Então, eu espero que semana que vem a gente possa divulgar já os resultados dos primeiros 10 casos e depois, mais, sei lá, 2, 3 semanas, os 100 casos. Maravilha, Luiz. Então, suas palavras finais para as pessoas que estão na linha de frente e o que as pessoas que querem, com tanta solidariedade, ajudar, o que elas podem fazer para a gente encerrar? Olha, assim, eu queria agradecer à equipe, a todos nós, profissionais de saúde, né? Não deixa de ser um auto-agradecimento, mas de fato, assim, eu não sou a pessoa que estou na linha de frente, provavelmente dito, mas as pessoas que estão na linha de frente, que estão atendendo, né, com medo que é natural, que é do ser humano, mas que estão lá, que não se furtam, que atendem. Esse projeto do plasma, por exemplo, é um projeto que está incluindo muita gente, né? muita gente envolvida, a enfermeira que colhe plasma, o médico que colhe plasma, o biólogo que faz inativação de patógenos. Muitas dessas pessoas já tiveram coronavírus, outros já tiveram colegas com coronavírus, então, né, afastados por quarentena. Apesar disso, a gente consegue manter o trabalho. Então, assim, eu só queria agradecer e dizer que a gente realmente fica emocionado de ver a dedicação, né, o empenho de todo mundo, dos profissionais de saúde, né, que estão correndo mais risco do que a maioria da população, essa que é a verdade. No Rio, a gente teve 29% da força de trabalho já foi afastado em um momento ou em outro por causa do coronavírus. Então, é muita coisa, isso nos afeta muito no dia a dia, sobrecarrega quem fica. Então, apesar da sobrecarga, apesar do receio, apesar das condições de trabalho muito difíceis nessa época de pandemia, ninguém está se furtando a trabalhar e a tentar oferecer à população esse tratamento, que a gente não sabe se vai funcionar. Eu espero que funcione, mas é o projeto que vai dizer, é a pesquisa que vai dizer, mas a gente só tem realmente a agradecer. E o que eu fiquei ainda mais emocionado é ver quantos profissionais de saúde que tiveram doença, alguns tiveram doenças graves, né, sintomas difíceis, alguns estiveram internados, vão lá e querem doar e ficam zangados quando não